Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Já fixei aqui o comentário do que vai ser o nosso bate-papo de hoje, que vai ser sobre o infiltrante resinoso Icon. E eu quis trazer esse assunto aqui porque eu tenho colocado isso em algumas enquetes e eu vejo que as pessoas mostram interesse. Então eu achei por bem dessa vez nem fazer uma enquete. Eu achei, oi Esther, eu achei que seria interessante trazer esse tema aqui para vocês, já que ele batia assim na trave em relação a quando a gente fazia alguma enquete de temas de aulas, tá? Então eu vou conversar hoje com vocês. É um assunto que eu gosto bastante por ele se tratar de um material que hoje faz parte de uma odontologia minimamente invasiva. Oi Cleide, boa noite. Oi Lili. E essa é a odontologia que eu acredito hoje, né? Eu venho de uma odontologia de 33 anos atrás. Oi Júnia, boa noite. E é uma odontologia que eu trabalhava com amálgama. É uma odontologia que eu peguei resina Adaptic. Quem não sabe o que é resina Adaptic, são dois potinhos, eram dois potinhos, né? Um potinho redondinho assim, um vermelhinho e um azul, não lembro, não sei quem tá aqui, se vocês lembram do Adaptic. Então você manipulava e aí ela tinha presa unicamente, oi Cris, oi Ana, tinha a presa unicamente química. Então você usava as duas, manipulava aquelas duas pastas, base catalisadora, e aí essa massinha você tinha que colocar rapidamente no dente. Oi Marisa e Jussara, você lembra, né Cleide? Tinha que colocar rapidamente no dente porque ela tomava uma presa química. E eu sou dessa odontologia. Então quando de repente eu me deparo hoje com materiais que a gente usa numa odontologia minimamente invasiva e que a gente pode contar muito com a adesão, eu fico assim extremamente feliz. Vejo a evolução da odontologia, vejo a evolução dos materiais, né, daquela época para hoje. O Paulo, o PV, fala muito isso, que agora de 10 anos para cá, por exemplo, a gente não teve muita evolução em materiais. Mas se a gente parar para olhar lá de trás dessa odontologia que quando eu me graduei, quando eu formei, a gente teve muita mudança, né? Vieram os ionômeros de vidro, depois vieram as resinas compostas, e a gente tem algumas mudanças nas resinas compostas, mas realmente hoje em dia o que a gente vê muito é o estilo de vida influenciando em cima do tratamento, né? Então a gente precisa trabalhar com materiais que a gente tenha o menor desgaste possível da estrutura dentária, uma vez que o próprio estilo de vida do paciente já vai levar a essa condição de uma perda de estrutura. Isso quem entende, quem estuda e quem está por dentro aí da síndrome do envelhecimento precoce bucal sabe o que eu estou falando. Tipo de alimentação, corrosão, perda de estrutura, perda de esmalte, perda de dentina, e isso a gente não recupera, né? Isso não se recupera. Então, quando a gente trabalha e encontra materiais como o Icon, eu vou mostrar aqui para vocês, olha. É esse aqui, quando a gente encontra materiais, ele é da DMG. Oi, Shelda, ó, olha aqui, Shelda. Já estou estreando o meu lencinho que você me deu. A Shelda me deu essa bandana de presente. Eu acho que é porque ela tá querendo agradar a sogra dela. Eu acho que é por isso. Já tá aqui, já tá usando. Eu tô usando, tá? Mas, então assim, quando a gente encontra um material desse, eu fico muito feliz, muito satisfeita em saber que a gente pode contar com isso. E olha pra você ver, conhecer o silicato, tá vendo? Então, e eu vejo hoje que muitas pessoas, muitos colegas têm muita dúvida sobre o que é o Icon, como usar o Icon, em quais situações usar o Icon, quais são as suas indicações, quais são as suas contraindicações, quais são as vantagens e desvantagens. Eu vejo que isso ainda é muito comum. E eu resolvi então trazer isso
eu não tinha o conhecimento desse material e assim como várias pessoas que têm dúvidas, eu fui atrás, fiz o curso com o professor Borelli, e onde eu aprendi muito sobre o Icon. Isso deve ter mais ou menos uns 2 anos, talvez, acho que uns 2 anos, 3 anos. E a novidade, inclusive, que eu tenho aqui para vocês, até queria pedir, vamos tentar até divulgar, mandar esse aviãozinho aí para ver se mais pessoas assistem e participam, que é o seguinte: eu consegui trazer o professor Borelli para vir falar um pouquinho aqui na live conosco. Então essa era a novidade, esse era o spoiler que eu falei hoje no Story. E o professor Borelli, ele estava saindo da faculdade e agora ele tá indo para casa. Ele falou que assim que chegar em casa ele entra na live. Então eu vou começar a falar com vocês porque algumas mudanças já aconteceram nesse percurso, algumas mudanças de protocolo aconteceram nesse íntere de tempo, desde quando eu fiz até agora. E eu achei que seria interessante o professor poder contribuir com a gente. Já deixo para vocês também que às 20 horas eu vou estar com a professora Cecília Guiar, porque hoje é o dia do lançamento do MEDIS, que é o Meeting de Diagnóstico Salivar. Então às 20 horas eu tenho que estar com ela, por isso que eu adiantei um pouquinho a nossa aula, para que 20 horas eu possa estar com ela, e aí vocês também já estão, todos vocês estão convidados, tá? Oi, Hamilton, tudo bem? E Anarela, que bom vocês aqui. Então vamos lá. Quando a gente fala no Icon, nós estamos falando nessa odontologia de mínima intervenção. O Icon, ele é um material, ele é um metacrilato sem carga. Qual que é o objetivo do Icon? Ele foi criado, ele foi desenvolvido, essa é a palavra correta, ele foi desenvolvido para restaurar superfícies de molares interproximais. Então, esse foi o grande desafio para esse tipo de restauração, para esse tipo de superfície que ele foi desenvolvido. E depois a gente foi vendo uma maior aplicabilidade dele. A aula vai ser aqui, viu, Hamilton? Vai ser aqui hoje. A gente foi vendo uma maior aplicabilidade dele, né? E a gente tem algumas opções que a gente vê um ótimo resultado, e nós temos algumas opções que a gente tem uma limitação de resultado. Daqui a pouquinho eu vou começar a escrever tudo isso para vocês, e aí se vocês quiserem também já pegar um papel, pegar uma caneta para ir escrevendo, porque eu vou falar um pouquinho dessas características e eu acho que se a gente anotar é mais interessante. Aí eu vou falar com vocês aonde que ele, dentro das indicações dele, aonde que ele é mais eficaz, em qual superfície, esmalte, dentina, tá, mas será que é todo o esmalte? Será que é toda a dentina? Até onde ele consegue alcançar? Até onde a gente consegue tratar? Porque, mais uma vez, a gente tem que pensar em diagnóstico. E se a gente não fizer um bom diagnóstico, a gente não vai ter sucesso no tratamento. Então eu preciso saber diagnosticar bem a profundidade da lesão, o tipo de lesão, para que eu saiba se eu vou ter sucesso ou não. Então, por exemplo, algumas indicações do Icon: fluorose, cárie, HMI e hipomineralização. Existem algumas situações aí que o Icon é muito bem-vindo. Tem outras situações que ele é mais limitante. Então, se eu não fizer um diagnóstico correto, eu vou estar propondo um tratamento para o paciente, um tratamento curativo para o paciente, com limitação de resultado. É o que acontece muitas vezes com a HMI e com a hipomineralização. Então, assim, nós precisamos saber, e isso é uma coisa mais difícil, a gente diagnosticar as lesões de mancha branca. A gente às vezes fica na dúvida, será que essas manchas brancas são resultado de uma hipomineralização? Será que isso é um resultado de uma fluorose? Muitas vezes você vê as estrias de fluorose iguais, elas são simétricas, é uma característica que nos ajuda a diferenciar, fazer um diagnóstico aí diferenciado. Quando o professor Borelli entrar conosco,
vocês aproveitem e já façam as suas perguntas para ele. E eu não sou odontopediatra, então a odontopediatria usa muito do Icon, usa muito do infiltrante resinoso. Ele é da DMG, não conheço, eu recebi uma mensagem perguntando se tinha algum outro semelhante que já estaria substituindo, eu não conheço. Perguntei também pro professor Borelli, ele também não conhece, tá? Oi Tininha, tudo bem? Ele também não conhece nenhum outro material, nenhum outro infiltrante resinoso que hoje esteja disponível no mercado para a gente poder usar. Até então, enquanto não cai a patente, até então a gente só realmente conhece o Icon, tá? Então vou falar um pouquinho dele com vocês, até que o professor chegue. Ele é composto, olha só a caixinha dele, é uma caixinha pequena, tá gente? Então, se vocês quiserem dar um print aqui, ele é uma caixinha pequena e ele é composto, até é importante falar, porque esse aqui, olha, é para superfícies vestibulares, tá? Existe o Icon para superfícies proximais, e aí eu falo isso com vocês também. E ele é composto dessas três, deixa eu tirar isso aqui antes que caia, eu arrumo uma confusão. Dessas três seringas aqui. A seringa do ácido, a seringa, cadê o ácido aqui, ó? Tá na ordem certa? Tá. A seringa do ácido, que é o ET, a seringa do álcool e a seringa do infiltrante resinoso propriamente dito, que é o Icon. Então são três seringas que vêm na caixa, tá? É o mesmo material para superfícies proximais. O material é o mesmo. O que muda é a técnica de usar. Então, para superfícies proximais, a gente precisa de uma matriz. Para essa matriz, oi Vivi, boa noite. A gente precisa de uma matriz que seja encaixada entre os dentes e que faça que ela receba esse ácido, que ela receba esse álcool, que ela receba o infiltrante, sem que haja contaminação do dente vizinho e sem que haja extravasamento. Então essa é a matriz, não é uma matriz simples, qualquer matriz pode ser, não, é uma matriz própria, aqui eu mostro para vocês, já vem também na caixinha, tá? E aí a gente faz o seguinte, deixa eu mostrar aqui, a gente encaixa. Olha, aqui a matriz, eu encaixo aqui, ó. Então fica esse conjuntinho aqui, ó. E essa matriz, ela é encaixada entre os dentes, nas proximais. E aqui eu vou apertando, na verdade não é apertar, é rosquear. Vocês estão vendo que o êmbolo é todo rosqueado. Então eu vou rosqueando o êmbolo e seja o ácido, seja o álcool, seja o infiltrante, ele vai saindo por aqui e descendo aqui pela matriz para ter acesso à superfície dentária, tá? Eu vou começar a escrever aqui junto com vocês, então vocês já deixam separado aí. Deixa separado o papel. Eu vou ter que mudar aqui, gente, eu vou mudar a minha tela. Então, um minutinho só que eu vou colocar pra vocês. Aí vocês já vão pegando o papel aí pra gente. Eu vou tirar daqui. E vou... Vamos ver se eu vou... Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou apagar essa luz aqui. Acho que eu vou ficar assim, acho que fica melhor assim. Se o som tá ok. Deixa eu ver. Aqui ficou bom pra vocês? Tá dando pra vocês verem bem? Me fala. Então vamos lá.
Tá tudo certo? Dá pra vocês verem? Então, quando a gente fala aqui, ó, o icon. O que é o icon? Eu acho que eu vou... Vocês querem que eu tire, peraí, gente, os comentários. Eu também não vou nem poder ver os comentários agora, deixa eu ver. Mas eu acho que aqui dá. Vê se tá ok, tá? Ó, tá bom, gente? Eu acho que tá bom. Né? Então tá. Então beleza. Então vamos lá. Isso aqui que vocês estão vendo, gente, essa... Aqui, ó. Isso aqui é da luz aqui do teto. Eu não posso apagar, senão fica escuro, tá? Você não tá vendo, Lili? Mas o que você não tá vendo? Vocês não estão vendo aqui a tela, não, gente? Olha... Eu escrevendo? Não tá vendo, não? Responde pra mim. Ah, tá de lado. Vocês vão ter que virar mesmo, porque se eu não consigo escrever assim, olha. Assim seria o certo, né? Eu não vou conseguir escrever desse jeito. Infelizmente. Pode ficar assim, gente? Eu vou ficar dessa maneira, pode ser? Então tá, vou continuar assim, tá? Então vamos lá. O que é o icon? Então, nós vamos entender que ele é um metacrilato com, ou melhor, vou até colocar, não vou colocar com, eu vou colocar sem carga. E quando eu falo sem carga, isso é super importante, porque uma observação, quando nós tiramos uma radiografia de um dente restaurado com o icon, com o infiltrante, a imagem dele é translúcida. Então, muitas vezes, se o dentista não conversar com o paciente antes, ele pode acontecer uma situação dele pegar um paciente e na imagem radiográfica ele achar que aquilo ali é uma lesão de cárie. E na realidade foi uma lesão de cárie inicial, sim, mas que foi usado o icon. Como ele não tem carga, ele não vai aparecer radiograficamente na imagem. Então a gente tem que orientar talvez o seu paciente. Se o paciente for no outro profissional, você pensa bem, você está com todo cuidado, todo carinho com o paciente, tentando fazer de uma odontologia minimamente invasiva, e de repente esse paciente vai num outro profissional e vai com uma ponta diamantada e destrói tudo aquilo que a gente colocou, né? Então é sempre bom vocês saberem disso, tá? E aí nós vamos pensar o seguinte: existem 4 grupos de defeitos. Quais são eles? Nós temos a cárie, a fluorose, a hipoplasia e o HMI. Então vamos lá. Vocês estão conseguindo ver, gente? Eu tô longe aqui do telefone aqui pra cima, doutora Riane, estou vendo que a senhora está escrevendo. Vocês estão conseguindo ler, gente? Posso continuar assim? Senão eu não vou escrever. Eu acho que assim fica tão mais didático para vocês entenderem o que eu tô falando. Posso continuar? Coloca pra mim aí, por favor. Beleza, então vamos lá. Então nós temos 4 grupos de defeitos, tá? Eu não vou me ater muito a falar sobre HMI. Vamos esperar o professor Borelli entrar e aí vocês podem perguntar para ele, porque eu acho que é um assunto super importante e principalmente quem é odontopediatra, é muito importante entender como que o icon age, atua em cima de HMI. Então, quando nós falamos nesses 4 tipos de defeitos, nós temos que pensar o seguinte: a cárie e a fluorose são defeitos que a gente fala que são defeitos difusos. A hipoplasia e o HMI, eles são defeitos delimitados. Quando nós temos os defeitos difusos, então vamos lá, vamos pensar num paciente que acabou de chegar da ortodontia, removeu o aparelho ortodôntico e aquelas lesões de mancha branca que estavam ali em cima do bracket. Aquelas lesões de cárie,
elas são, os efeitos dela, os defeitos delas são mais difusos, inclusive esteticamente falando. Diferente de quando a gente vê uma hipoplasia e quando a gente vê uma HMI, que o defeito ele é mais delimitado, a mancha é mais delimitada. Aqui a mancha ela é mais difusa, sem muita delimitação no desenho dessa mancha, tá? Então isso daqui é pra gente entender que nessas duas situações aqui, na situação de cárie e de fluorose, onde os defeitos são mais difusos, os resultados são melhores. Quando nós temos defeitos delimitados como hipoplasia e HMI, os resultados deixam um pouco a desejar. Não é que deixam a desejar, mas a gente tem que trabalhar com essa limitação de expectativa, tá? E muitas vezes a gente acaba posteriormente precisando de fazer uma restauração de resina. E qual que é a vantagem ou desvantagem? Ah, se eu tenho que fazer uma restauração de resina posteriormente, então para que eu vou usar o Icon? Depende, porque se você usar o Icon e não conseguir obter o resultado estético, você pode trabalhar mais superficialmente. Mas você tem que pesar na balança a relação custo-benefício, tá? Porque o Icon, o valor dele hoje, ele tá em torno mais ou menos de uns R$1.400. Na Dental Cremer eu olhei esse preço e tá em torno disso. E quantas cavidades, quantos dentes, quantas restaurações? Depende, tá? Depende do tamanho da restauração, obviamente, né? Mas a gente fala assim, de 6 a 10 restaurações a gente consegue usar uma caixa, né, de Icon, tá? Uma outra observação na hora do diagnóstico que a gente precisa prestar bastante atenção. Quanto maior for o escurecimento da lesão ou do defeito, quanto mais escuro é esse defeito, vocês precisam entender que maior é a profundidade dessa lesão. Isso é uma outra coisa para vocês entenderem sobre a expectativa de resultado. Então, quando a gente pega aquelas manchas bem marrons de HMI, normalmente são manchas muito profundas. E como que a gente vê a profundidade dessas manchas? Através da luz branca. Hoje, a gente sabe que a transiluminação é super importante no diagnóstico dessas lesões e no diagnóstico da aplicação do Icon. Então é super importante a gente usar dessa transiluminação, tá? O professor Borelli vai falar com isso. Hoje a gente tem alguns aparelhos foto, por exemplo, o Valo, deixa eu até pegar aqui para vocês. Tem o Valo X, tem o Valo Grand. O Valo Grand, ele vem com as lentes separadas, tá? Esse aqui é o Valo X, para quem não conhece, e ele tem as luzes que são as luzes de diagnóstico. Então, aqui ó, essa é a luz branca. Ele funciona como uma varinha de condão, tá vendo? São luzes de diagnóstico. Essa é a luz branca que a gente usa para poder fazer a transiluminação, tá bom? Mas eu lembro perfeitamente do professor ter falado que inclusive você pode usar, quem não tem, né? Às vezes a pessoa não tem o Valo, pode usar inclusive uma luz branca. Ele vai falar isso para vocês. Eu realmente não me foquei muito nisso porque eu tinha o Valo, mas ele vai falar para vocês a luz branca, qual luz branca que vocês podem usar, que é super importante, tá bom? Então tá. Uma coisa que vocês precisam entender é o seguinte. Eu vou passar aqui algumas vantagens e desvantagens.
Só que antes de eu falar das vantagens e das desvantagens, eu queria que vocês entendessem, quando eu falei aqui de profundidade da lesão, como que funciona isso. Então vamos lá. Eu não sou muito boa de desenho não, mas eu acho que dá para vocês entenderem. Vamos lá. Vou desenhar aqui um dente. Aqui nós temos o esmalte do dente. E aqui vem a polpa. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Isso. Gente, eu não tô conseguindo ler as mensagens. Depois eu vou tentar voltar aqui, tá? Pra vocês e tentar responder. Então, vamos lá. Aqui nós temos a polpa. Aqui nós temos a dentina. E aqui nós temos o esmalte. 3 camadas. Deixa eu colocar aqui, ó. Esmalte. O rosa é a dentina e o roxo é a polpa. Então, oh meu Deus, o que eu fiz aqui? Deixa eu voltar aqui. Isso. Quando nós pensamos no esmalte, eu vou pensar em 2 áreas do esmalte. Eu vou pegar esse esmalte e eu vou dividir esse esmalte. Isso é uma coisa bem didática para vocês entenderem. Eu vou dividir esse esmalte em 2 áreas. Eu vou dividir esse esmalte no esmalte 1 e aqui o esmalte 2. Eu vou fazer a mesma coisa com a dentina, só que eu vou dividir a dentina em 3 partes iguais. Faz de conta que tá igual, tá, gente? Então, aqui é a dentina 1, aqui é a dentina 2 e aqui é a dentina 3. Então, vamos lá. Quando nós pensamos no Icon, aonde o Icon age? O Icon age, ele consegue penetrar até a dentina 1. Então, essa área ok, essa área ok, essa área ok, mas dentina 2 e dentina 3, ele não tem, a gente não consegue um resultado, ele não penetra profundamente na dentina. Então, quando nós temos essa divisão de áreas, dentina 1, dentina 2, dentina 3, esmalte 1 e esmalte 2, nós vamos pensar que nessas 3 regiões a gente tem um bom resultado. Nessas 2 regiões a gente não tem um bom resultado. Qual que é a importância disso, Riane? Diagnóstico. A importância é o diagnóstico. Então, quando nós pegamos um dente que tem uma lesão inicial de cárie, por exemplo, interproximal, e que nós vamos olhar lá naquela imagem radiolúcida que a gente vê, se a gente vê aquela imagem, se nós vemos que a lesão está aqui assim, olha, sem cavitação, tá? Ela não pode estar com buraco. O esmalte tem que estar aqui clinicamente íntegro. Ela não tem cavidade. Se tiver cavidade, o Icon não resolve. Ele é um metacrilato sem carga, tá? Ele só vai agir aonde você tem a estrutura ainda. E se você vê a lesão, então, chegando aqui até a dentina 1, ok, você tem uma indicação para o Icon. Se você vê uma lesão de cárie bem inicial de esmalte, ok, você também tem uma boa indicação. Se você vê uma lesão maior, pegando já a dentina, não vou nem falar em dentina 3, mas pegando até a dentina 2, você já não tem a indicação do Icon. Então, uma radiografia nos ajuda muito nesse diagnóstico. Para quê? Para que a gente não gaste material de forma desnecessária.
Não sei se ficou bem didático esse desenho, tá meio bagunçado. Eu tenho um outro desenho aqui que depois eu posso pegar para vocês e colocar. Mas é mais ou menos isso aqui para vocês entenderem até aonde a gente consegue penetrar o Icon, tá bom? E aí, o que a gente vai falar? Quais são as indicações? Então vamos lá. Vamos anotar. Quais são as indicações do Icon? Então, regiões vestibulares. Tem uma excelente indicação. Deixa eu chegar para cá. Aqui. Regiões vestibulares. Uma outra excelente indicação, visto o que eu falei aqui com vocês, são lesões que estão limitadas ao esmalte. Então, se nós temos lesões restritas ao esmalte, a indicação ela é excelente, tá? Regiões interproximais, eu tô de olho aqui, o professor Borelli entrou, gente, já vou chamá-lo aqui, olha. Vou só terminar isso aqui, Borelli. Regiões interproximais, onde a profundidade é até D1, que foi aquilo que eu falei com vocês, tá? E superfícies oclusais no local, por exemplo, do selante. Por quê? O selante, ele fratura, ele é uma camada externa. O Icon, ele é uma camada de material, de resina, de metacrilato interna. Então, nós não temos não temos a possibilidade de fratura. O que acontece... Nossa, que garrancho! Nós não temos a possibilidade de fratura, como acontece muitas vezes com selante, né? E sem contar que o selante, na maioria das vezes, também gera o quê? Um sobrecontorno. E com o Icon não acontece isso, porque ele vai penetrar, ele não vai ficar para fora da superfície. Então, deixa eu chamar aqui o professor Borelli. Borelli, já vou te chamar aqui. Vê se deu aí para você. Já fiz o convite. Recebeu? Vamos ver. Pede aqui, Borelli. Pede para participar aqui. Vou te chamar aqui de novo. Ó, convidei novamente. Tenta entrar aqui, tenta me pedir a solicitação. Ou então sai e entra de novo na live. Porque aqui não tá dando. Tá falando que o doutor Borelli não poderá participar. Vamos de novo. Tenta me pedir aqui, Borelli. Convidei de novo. Nada. Sai e entra. E eu vou passar aqui para vocês também quais são as vantagens do Icon. Agora sim! Agora eu não vou nem terminar de escrever, porque quem vai falar é você. Boa noite, querida. Tudo bem? Muito bom. Deixa eu voltar aqui a tela pra gente... E aí, querido? Obrigada. Com você. Desculpa, eu estava na correria chegando da faculdade aqui, já entrei correndo, já ligando aqui. Não entrou pelo notebook, estou entrando pelo celular aqui, mas tá na boa, tá tranquilo. Não, eu te agradeço, viu?
Te agradeço mesmo, porque assim, eu nem sabia se você poderia participar, né? Então, assim, foi uma surpresa quando você falou comigo que ia tentar participar. Te agradeço muito, sempre a sua disponibilidade. Na verdade, assim, eu estou me permitindo hoje estar com quem eu gosto. Não dá Ah, pra... mas então eu já ganhei minha noite, ué. Vou dormir Ah, feliz. é assim, eu gostaria de poder. A gente é um só e eu, assim, esse é um assunto que eu sou apaixonado, você sabe Sim. disso. E outra, o mais importante é que eu falo é o seguinte: eu sou clínico geral desde que eu me formei há 37 anos. Sou periodontista, sou protesista, sou anatomista. Mas, sendo clínico, primeira coisa, infiltração resinosa não é mais um produto Icon. Só existe um porque é uma patente de 20 anos, que quando quebrar a patente teremos outros, porque ele passou a ser um conceito, né? Como nós temos outros produtos que deram origem a vários outros conceitos, o Icon deles. Então, a infiltração resinosa, com certeza, nos próximos 3 anos aí aparecerão, né? Daqui uns 3 anos aparecerão outras marcas para poder competir saudavelmente no mercado, tá? Então, como você estava colocando, uma coisa importante, nesses poucos minutos que a gente tem, mas sempre prazeroso estar com você, é falar para os nossos colegas o seguinte: a infiltração resinosa não é para especialista, mas sim para clínico geral, especialista também, onde o mais importante é a gente saber fazer diagnóstico. E Falei isso no início. perfeito, então nós não combinamos nada, hein, pessoal? Os conceitos que a gente tem, não vamos perder tempo com isso, a nível de graduação, a nível de matriz curricular, precisam ser revistos cada vez mais, porque tratar de cárie e doença periodontal, a gente sabe como que é. Mas a relevância com que outros problemas têm aparecido nos nossos consultórios, particularmente o que o PV fala muito, as lesões cervicais não cariosas, bem como todo o anseio que se tem no tratamento de alterações de oclusão, patologias de oclusão, vem também junto com os defeitos desenvolventes de esmalte, que muito se aprendeu nos últimos anos e que isso não é ensinado, via de regra, na universidade. Diagnóstico. Eu não aprendi, você não aprendeu, muitos não aprenderam e hoje ainda não aprendem a fazer. Nem tudo é hipoplasia, nem tudo é mielogênese imperfeita e nem tudo é hipomineralização. Se a gente for analisar os tipos de defeitos que levam ao aparecimento de opacidades, ela pode ser por desmineralização por cárie, por hipoplasia por trauma, trauma do dente de tecido que acomete o permanente, isso é um defeito de quantidade, parou de depositar, e as hipomineralizações são defeitos de qualidade, onde o dente é totalmente formado, mas tem um déficit de mineral, como o caso da fluorose e da HMI. Nem tudo é HMI também, né? Então, no mesmo dente, a gente poderia ter um sortudo que tivesse os 4 defeitos. E se a gente não souber analisar que tipo de defeito é, e principalmente como diagnosticar profundidade e extensão, eu não faço nada. Eu posso falar em menos de um minuto como aplica o infiltrante resinoso Icon. Vai dar certo? Provavelmente não, né? Se eu faço 10 dentes, são 10 dentes diferentes. São 10 dentes que terão procedimentos clínicos muitas vezes diferentes e tempo de infiltração também diferente. Hoje a gente chegou num ponto, o Icon está na infiltração resinosa, foi lançado no Brasil em 2010, 2009 na Alemanha. Então nós somos 15 anos de infiltração resinosa e aprendendo a cada momento. Eu posso dizer para vocês que o protocolo que eu uso para HMI, sendo ela clara, branca, é um protocolo publicado em novembro de 2024. Então, quem assistiu meu curso há um ano atrás tem que fazer um upgrade aí de conhecimento, porque já mudou, né? E mais importante é que cada lesão tem uma característica de abertura para a superfície. Você falou das indicações. E1 e E2, né, terço externo e interno de esmalte, para dentes anteriores, e até D1 para dentes posteriores, no caso das infiltrações interproximais. A oclusal é muito interessante, até para ficar claro, ela está embasada num trabalho científico publicado por mim e pelo professor Camilo Anauati, nossa equipe da época do mestrado-doutorado da dentística na Uniban, aqui em São Paulo, um trabalho de 5 anos total, 3 anos follow-up clínico, onde mostrou que depois de 3 anos, clinicamente,
O que se infiltra na oclusal, que é da superfície para dentro, não formou nenhum gap, o que forma normalmente com selantes convencionais. Exato. Então, se eu pego uma criança, um jovem de 15 anos com alto risco de cárie, está indicado colocar um selante. Se eu coloco um infiltrante, eu consigo que ele chegue a 18, 19 anos sem ter progressão de cárie. E, consequentemente, como a gente sabe que depois de uma certa fase da vida, a especificidade de biofilme ele modifica e aquele biofilme que é cariogênico passa a ser periodontopatogênico, eu livrei minha criança, meu jovem, de qualquer produto de cárie, doença cárie, no decorrer da vida. Por que ele não entrou nas indicações de uso do fabricante? Por custo. Puramente comercial. Porque custa muito mais caro, ou melhor dizendo, custa muito mais barato, monetariamente falando, um selante do que um infiltrante. Porém, quando você entende o princípio das coisas, ele é extremamente É a questão barato. do valor dele. É o O valor, valor não é o agregado. preço. Não O é o valor preço, é o agregado. valor dele para o dente, para o paciente. Outra coisa importante nesse tempinho que a gente tem, explicar o seguinte: o paciente chega no nosso consultório com uma queixa de mancha, uma queixa estética. A primeira coisa que eu falo para o meu paciente, eu vim tratar de uma manchinha. Não, você veio tratar do seu esmalte que está deficiente, quer seja por cárie incipiente ou hipoplasia por trauma, fluorose ou HMI. E explico o que é isso. Explico que o tratamento é uma pura restauração, porque eu infiltrando esse material, esse metaquerelato, esse DMA, que é uma resina extremamente fluida, então baixa viscosidade, por capilaridade, eu consigo chegar em todo esse defeito, eu vou aumentar a resistência mecânica desse esmalte. O que poderia se quebrar, eu aumento a sobrevida desse dente. Em função disso, se eu chegar até o fundo do defeito, eu permito uma nova refração de luz, eu permito reconstituir um índice de refração semelhante ao esmalte natural. Então, a luz que bate no esmalte tem que refletir, pouco absorvida, quando eu tenho defeito, ele absorve a luz e mostra esse defeito. Quando eu infiltro, ele devolve essa capacidade. Então, eu mascaro o defeito. Então, muita gente fala, eu trato com microabrasão. Não, você remove o esmalte defeituoso com microabrasão. Na infiltração resinosa, eu infiltro o defeito. É uma restauração microinvasiva porque eu vou fazer algum tipo de desgaste. Mínimo que seja até por um ataque ácido. Então, ela é microinvasiva. Né? Então, eu não trato mais... Microabrasão não é tratamento hoje para defeito de esmalte. Mas eu sou contra? Não, sou totalmente a favor, uso muito. A microabrasão ela é meio, não é fim. Ela me ajuda a asperizar uma superfície para que eu possa melhor infiltrar nessa região. Tá? Muitas outras pessoas falam, eu trato defeitos de esmalte, manchas, com clareamento. Não. Você melhora o substrato e faz com que a mancha fique menos branca. Exatamente. Mas eu não tratei absolutamente nada. Mas você não faz clareamento? Sempre que é indicado eu faço. E cada vez mais. Até em jovens. E cada vez mais jovens. Porque hoje nós temos a possibilidade, teremos cada vez mais, possibilidade de géis com concentrações mais baixas. E o PV falou isso outro dia. Eu tenho que personalizar meu clareamento. Não é igual para todo mundo. Eu tenho que ver quais são as características desse esmalte, que conto que eu vou conseguir difundi-lo para a dentina. Qual é a concentração ideal e tempo ideal, e cada caso é um caso também. Vou te contar uma coisinha, só antes de você, só te interrompendo já, você está falando dos géis clareadores, então eu tenho uma novidade para você. Eu estou fazendo um trabalho com a Roberta Bastini, que é minha orientadora, e a gente está fazendo um levantamento dos géis clareadores caseiros. Então eu estou oferindo o pH, já aferi de 19. Então isso aí... Perfeito. E tem mais novidades vindo por aí. Estamos no IDS. Eu casualmente não estou no IDS dessa vez, depois de 11 IDS seguidos. Eu me permiti não estar, porque só o pessoal nosso comercial foi, que eu tenho outra viagem para fazer logo aqui na frente, mas teremos novidades. Teremos carbamida 5%. Olha isso. E que é medicinal, não é cosmético, pelas características. Legal.
Tá? Não vejo a hora de trazer para o Brasil. A DMG está lançando isso. Outra coisa, a DMG lançou uma resina para impressão 3D, que eu faço hoje, eu escaneio e faço uma placa de clareamento um pouco mais consistentes, que o software me desenha essa placa em 5 minutos. Eu escolho onde tem que ser o reservatório, porque nesse caso eu faço o reservatório. Escolho aonde eu quero o gel em contato. E ela trava na cervical. Então não tem o perigo de pegar, você dá, sabe aquela coisa, você dá uma seringa para uma semana e dura 3 dias, porque ele come o gel. Não tem esse perigo. Então imagina para jovens, então, que você precisa de um controle ainda mais rigoroso, né? A qualidade disso não é mais cara, é uma coisa que já está no Brasil. Que bacana. Que já estamos começando a desenvolver aí hubs que possam fazer essas impressões. Quem tem interesse, depois a Riane tem meus contatos, a gente vai difundir cada vez mais isso. Então, é uma personalização total do clareamento. Então, só para o pessoal já imaginar, falando do HMI, que é branco, branco amarelado, amarelo acastanhado, castanho, tem limitação para infiltração resinosa. E quando pigmenta, eu tenho um alto grau aí de carbono e de proteína, de albumina, e que me dificulta. Eu tenho que remover mais o defeito, essa porção mais superficial, para chegar no defeito que está claro. Mas estamos tentando clarear esses, ou desproteinizar essa superfície. É o grande desafio nosso. Desproteinizar para conseguir clarificar esses defeitos e conseguir uma infiltração. Hoje eu falo para você que HMI branca a gente resolve qualquer uma hoje, com previsibilidade. Porque o diagnóstico, quando o paciente chega e eu falo para ele que ele tem um defeito de esmalte, eu já consigo, já de cara, monetizar o procedimento. Não vão ser hipócritas. Sim. E quando nós falamos que nós infiltramos, é o dente inteiro. Eu tenho caso, você conhece, cada vez mais fazemos eu estou chamando, todo mundo dá nome em alguma coisa, então dei nome. RMI. Se eu pego uma criança de 13 anos de idade, com 24 dentes envolvidos com uma fluorose severa, e não é só vestibular, é vestibular palatino, oclusal, mesial, ou seja, que eu faça como se fosse uma coroa de infiltração resinosa e ele fica perfeito, isso é uma reabilitação. Só com a reabilitação que eu chamo de minimamente invasiva. RMI, reabilitação minimamente invasiva. Para isso é diagnóstico, né? E para diagnóstico é mandatório eu enxergar. E eu enxergo como? Por luz, por fotopolimerizador. É mandatório a transiluminação. Eu já vi todos os fotopolimerizadores no mercado. A melhor luz, se eu não tiver nenhuma, posso fazer com azul? Pode. As luzes azul não nos dá uma imagem muito assertiva de áreas mais profundas, áreas mais superficiais. Parece uma coisa homogênea. E nenhum defeito é homogêneo. Tem defeitos mais profundos e outros mais superficiais. A luz branca é aquela que dá melhor resultado. E mesmo para fazer a transiluminação, eu tenho que girar esse fotopolimerizador até achar uma imagem que me mostre com nitidez. Então, da luz branca que quem tem no mercado é o Granvalo, o Valo X, excelente, Valo X, e o Radi Expert tem a ponta Diagnostic. O Radi tem? O Radi Expert tem uma ponta chamada Diagnostic, que é comprada à parte. Tá? Então, esses fotos nós estudamos e publicamos também na mesma data dessa do professor Carlos Torres e Alessandra Bosch da Unesp, publicaram um novo protocolo de otimização para HMI, com a asperização que se faz com pontas e arcansas, no caso eles fizeram com a Chofu, é o que eu estou usando. E essa luz branca, junto com o professor Loguers, nós publicamos um trabalho mostrando que tanto essa do Valo como da do Radi Expert tem uma baixíssima taxa de conversão de polimerização. Então, além de fazer o diagnóstico, eu faço a previsibilidade antes da infiltração na fase onde nós usamos um etanol, depois de feitos os ataques ácidos, se for usado assim, ou com a pedra arcâncer, para saber se a lesão está aberta. Já vou explicar isso rapidamente. Nossa, que show isso, viu? E, consequentemente, com uma taxa de conversão de polimerização muito baixa, durante a infiltração,
nunca serão menos que 3 minutos, os trabalhos mostram que no mínimo serão 3 minutos para eu conseguir 0,5 aos 500 micrômetros, vamos dizer aproximadamente disso, eu consigo administrar a infiltração. Deu 3 minutos, eu passo a luz branca. Aqui já está bom, aqui precisa mais, aqui está bom. Então eu consigo mensurar especificamente o tempo de cada dente de infiltração. Se você ficar, antigamente falar, o protocolo que vem no Icon, na caixinha, é só para parar cárie, não é para estética, né? É que quando extrapolou da interproximal para vestibular ao redor de Bracas, percebeu-se que melhorava de vez em quando estética, às vezes um pouco, às vezes mais ou menos, às vezes muito. E desenvolveu um novo protocolo, e vem desenvolvendo, que a gente está falando, o último de novembro agora, só por causa da estética de estar envolvida. Senão só o que infiltrou já segurava o esmalte. Como é o caso da interproximal, que não mudou absolutamente nada desde o seu lançamento até hoje. Agora, imagina que se hoje fala assim, mas quanto tempo você deixa? Eu falo, não tenho a menor ideia. Eu vou saber na hora o tempo que eu vou deixar de infiltração. Se eu tivesse que fazer um trabalho hoje para publicar com HMI, talvez o meu tempo seria de 20 minutos. Porque eu já vi coisas mudarem depois de 15. Já tive casos de hipoplasias mais profundas com 28 minutos, já deixei 30. É individualizar sempre, né, Boré? Sempre. Não tinha previsibilidade. Então você começava a infiltrar e você ficava olhando para ver se ela sugava. Põe mais um pouco, põe mais um pouco. Hoje, a gente ensina no curso até como infiltrar. Porque ele é tão fluido, mas tão fluido, que se eu coloco uma gota e colocar outra em cima, essa de cima vai escorrer, eu vou perder todo o material. Muito legal. Então, é gota a gota. Aliás, a gente, quando termina a faculdade, se forma, vai colar grau, a gente fala uma frase, né? Uma frase da odontologia, Hipócrates, sei lá, tudo mais bonitinho. E ela termina, e a paciência de um monge. Tem que ter paciência. Não é rápido, é por capilaridade. Então, é lento que ele penetra. E eu não quero perder material. Sim. Então, hoje, a gente tem uma série de dicas na hora de infiltrar para que a gente racionalize material. O Icon é caro? Eu faço, no mínimo, eu tenho que fazer 5 vezes o valor do que eu pago. No mínimo, com que aquilo que ele rende, do que aquilo que produz. Agora, não é igual, porque eu gasto mais material infiltrando uma HMI do que uma fluorose. Sim, eu falei isso com o pessoal. Depende quantas superfícies? Não sei. Não sei qual tipo de gente aí vai falando em 20 superfícies, em 30 superfícies, porque você pode gota a gota. Eu concordo que hoje a gente consegue muito mais do que era antes. Mas eu não consigo criar um protocolo. Por isso que no curso a gente ensina vários protocolos, porque o mais importante quando você vai se aprofundar nisso é saber fazer o diagnóstico, enxergar antes de infiltrar o que vai acontecer. Às vezes, por exemplo, não vai ficar 100%, vai ficar 80%, vai ficar 70%. A nossa percepção vem do dente deste tamanho na tela, na lupa, porque para fazer também odontologia de mínima intervenção tem uma coisa chamada magnificação. Perfeito. Se eu não enxergar, né, aqui eu faço até eu uso a Examvision, uso uma Kepler da Examvision, para mim eu uso essa lupa desde que ela chegou. Eu uso lupa há mais de 20 anos. Mas faz mal porque a gente enxerga desse tamanho que a gente está fazendo. Né? Hoje, com o advento do escaneamento, fotografia, a gente já vê grande essa desgraça que a gente faz. Então, se a gente quiser fazer uma coisa bacana, tirar pouco, tudo, tem que enxergar. Ainda mais que a gente está ficando mais velho, né? Nós dois. Nós precisamos enxergar melhor. Então, a magnificação é fundamental. Então, e outra coisa que é mais interessante, o que mais eu ganho quando termino o tratamento é a reação da pessoa, da criança, da mãe. Porque quando uma criança chega para mim com HMI e que tem 51% das vezes, segundo as pesquisas, tem dor, eu consigo minimizar a dor, tratar essa hipersensibilidade. Não é de sensibilizar, mas tratar essa hipersensibilidade de acordo com a necessidade dessa criança, ou desse jovem que seja. Normalmente nós estamos tratando de um problema que não é de um dente, é de uma família. Essa criança, muitas vezes, ela não sorri. Eu já atendi uma criança agora há pouco tempo que ela trocou de escola ano passado 2 vezes por bullying.
A gente filma, não para usar basicamente, mas para esse é o legal É do muito bom negócio. isso. Ver criança chorando de alegria, mãe chorando, falar, minha filha não sorria, hoje ela Isso é muito sorri. gratificante. Então, eu não estou tratando da estética, eu estou tratando da... E continuo falando, você está pagando um tratamento, tratando da estrutura, e às vezes, muitos casos, dessa menina particularmente, ficou uns 80% bom. Eu não gostei, mas a mãe amou e a criança amou. Por quê? Porque a percepção ótica que o paciente tem, nós temos, nossa régua é muito alta, a gente quer 100% em tudo. Exato. E tem uma frase que eu uso diariamente hoje em dia: tudo não terás. Não dá para ter tudo Não, na vida. concordo com Qualquer você. coisa que a gente for decidir, nós vamos saber que alguma coisa não vai dar, nós vamos abrir mão de uma coisa ou outra. Agora, se eu pego uma criança de 8, 9 anos, melhor 80%, que eu quebro aquela coisa gritante, e ela fica bem, É muito lindo isso. a broca, lá na frente, eu posso passar a hora que eu quiser. É muito lindo E posso isso. refazer, porque em casos extremos, tem limite que eu vou passar uma broca, vou chegar mais perto do defeito ou no defeito, infiltro e depois restauro com uma fina camada de resina. A ideia é postergar o ciclo da restauração. Exatamente. Porque 60 anos de idade hoje não é velho. 60 Não, a pessoa anos vive. não é velho. Não, nós vamos viver 80, até 85. 90. Mas é criança, vou gastar esse dinheiro nesse tratamento. Ela é criança, mas o dente é de adulto, o dente é de 100 anos de idade que tem que estar aí. Né? Então, assim, isso são pequenos highlights em poucos minutos para que a gente possa, assim, porque isso é o bacana. Infiltrar é tão simples, o princípio é tão simples, mas para ser simples eu tenho que conhecer, e tanto que a gente faz toda uma explanação em cima de conceitos que a gente teve no passado, que a gente tem hoje, que a gente vai estar pensando amanhã. Nós estamos assim, pesquisando muita coisa ainda, que logo, logo vai sair. Então, isso que a gente traz nos cursos para poder abrir a mente do colega, porque isso, quando a gente aprende a diagnosticar, aparece todo dia no consultório. É impressionante. É muito, muito lindo. Olha só, você sabe que eu ficaria aqui com você mais 2 horas, né? Eu sei que você tem outra live agora do MEDS. Tem uma do E MEDS. outra coisa, saliva também é vida. Tem que saber fazer diagnóstico salivar. Isso é uma coisa que eu estou implantando, estou catando a Riane para me ensinar para sair protocolo da clínica. Estamos tentando já fazer isso. Eu estou com você, você sabe disso. Estamos agora começando a analisar a qualidade salivar de crianças com HMI, com e sem fraturas pós-eruptivas. Eu acho que isso é um outro trabalho fantástico, mas nós vamos aí ter mais tempo em outros momentos para estar junto. Olha só, Borelli, a Cris falou que fala dos seus cursos, então eu vou dar um spoiler. Eu não ia dar o spoiler, mas agora eu vou dar, porque ela está fazendo essa pergunta. A gente está combinando, eu tô aqui convencendo o professor Borelli, eu quero trazê-lo a Belo Horizonte. Então, quem tiver interesse em fazer o curso com ele, me chama no direct, manda, eu vou fazer uma listinha das pessoas que estão interessadas para a gente montar uma turma e discutir, passar um dia inteiro discutindo esse assunto. É muita coisa legal. É muita coisa. Vai ser um prazer. Monta um grupo fechado, a gente monta um grupinho fechado, bacana, eu pego, vou até Belo Horizonte, com o maior prazer para estar com vocês. Vai ser um prazer. Eu vou te mandar umas datas, a gente vai combinando. E outra coisa, você me permite passar esses artigos do ano passado para o pessoal? Porque assim, deixa eu te falar uma coisa. Um artigo escrito por Borelli e Loguércio, isso aqui da balança faz assim, ó, a balança despenca, entendeu? Então, é uma honra para mim estar com ele permite, também. É um amigo querido e eu acho que esse trabalho é o que dá previsibilidade a tudo que a gente está fazendo. Tudo que eu falei, que eu falei desde o início da live, diagnóstico sempre, tá? Cecília já entrou aqui, ela me entrou para me chamar, eu tenho certeza que ela entrou para me chamar, olha isso. Manda um beijo, Cecília, um beijo enorme. Vamos lá, porque eu tenho um médico aí logo, logo. Estamos aí, logo, logo estaremos em Belo Horizonte. Vamos acertar essa data. Vamos marcar essa data com você. Obrigada por tudo mais uma vez. Prazer sempre. Um beijo grande. Tchau, linda. Tchau, tchau. Tchau.